Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do NITcast, esse episódio que fala sobre inovação, tecnologia, pesquisa e tudo que envolve a parte de desenvolvimento pessoal e profissional também. Hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa ilustre, um cara que eu conheci há pouco tempo, mas já tenho um respeito, uma admiração muito grande por ele, que é o Lucas. O Lucas é um professor da Universidade Evangélica de Goiás, também pesquisador, e também assume diversos papéis de gestão dentro da organização da universidade. Lucas, a sua participação aqui é extremamente importante para nós, do NIT, do Núcleo de Inovação Tecnológica, até porque você trabalha muito com a parte de inovação e de tecnologia por onde você passa ou por onde você já passou também. Então, primeiramente, agradecer muito a sua presença. Eu sei que a sua agenda é extremamente complexa. Para você estar aqui, a gente teve que ajustar algumas coisas, mas te agradeço muito aí pela sua participação aqui conosco do nosso podcast, do NITcast. Então, gostaria muito que você se apresentasse, Lucas, do jeito que você gosta, que você se sente confortável, para as pessoas que não te conhecem ainda passarem a te conhecer. Fique à vontade, meu querido. Então, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando, desse podcast aqui na nossa instituição, na Universidade Evangélica de Goiás. E é uma grande honra estar aqui falando um pouco sobre a nossa pesquisa, o que é feito aqui dentro da nossa instituição, tanto no âmbito da graduação, dos cursos voltados à formação dos alunos e também no âmbito da pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, primeiramente, falando um pouquinho da minha qualificação, qual foi a minha trajetória científica até chegar aqui. Bem, eu sou farmacêutico de formação básica, me formei na Universidade Estadual de Goiás e posteriormente, durante a minha estadia ali, durante a minha formação no curso de farmácia, participei de um intercâmbio utilizando dinheiro público, tá? Uma bolsa no exterior, onde eu estive ali na Universidade de Coimbra por aproximadamente um ano, atuando ali como um pesquisador convidado, ainda muito novo. Só que eu posso falar que isso foi um marco da minha trajetória acadêmica e científica, Foi uma oportunidade que foi me dada. Entrei ali naquela universidade, uma das universidades mais antigas do mundo, Foi fundada em 1290 a Universidade de Coimbra, E ali eu participei de um grupo de pesquisa já muito bem consolidado, com diversas colaborações do setor público e privado no âmbito da pesquisa científica. E ali fiquei, trabalhando um ano em diversos projetos e retornei ao Brasil depois. No meu retorno, finalizei meu curso de graduação e tive a oportunidade também de retornar à Universidade de Coimbra para efetuar o meu doutorado. Então, ali voltei para efetuar um doutorado em Química, especificamente na área de catálise e sustentabilidade. É uma área da química onde nós visamos desenvolver processos químicos com um olhar no ambiente. Nós desenvolvemos processos químicos eficientes que vão produzir produtos, processos que serão aplicados na sociedade, mas sempre com o princípio da sustentabilidade envolvido. Então foi isso, era um doutorado interuniversitário, onde participavam ali diversas universidades e diversos alunos do mundo todo. Então tinha ali colegas da Índia, da Alemanha, da Itália, ali cursando esse doutorado juntamente comigo. Então cursei esse doutorado durante a minha estadia lá no doutorado, que foi em meados de 2018. Tive a oportunidade também de ser pesquisador convidado na Universidade de Liverpool, na Inglaterra, onde ali estive ali durante um tempo, atuando como pesquisador. Também estive na Universidade de Rovira e Virgili, ali na região da Catalunha, na cidade de Tarragona, na Espanha. E por fim, finalizei meu doutorado. Só que um fato importante, interessante, durante meu doutorado eu fui participar de um congresso internacional, Foi até um congresso que nós realizamos na cidade de Coimbra, onde ali eu tive a oportunidade de conhecer alguns pesquisadores na minha área de atuação, E dentre eles estava um professor muito bem conhecido no Brasil e no mundo, que chama o professor Vanderlei Bonhato, da Universidade de São Paulo. E ali foi o início do meu retorno ao Brasil. Ali ele me convidou para participar do grupo de pesquisa dele na USP, em São Carlos. E isso também auxiliaria o meu retorno ao Brasil, Então, em 2019, eu retornei ao Brasil e assumi o papel de pós-doc associado ali na USP, em São Carlos, onde fiquei ali por alguns anos, atuando na área de pesquisa, aplicando o que eu aprendi fora do Brasil e também aprendendo bastante na área de física, porque ali eu estive no departamento de física durante esses anos. E um fato importante que depois eu vou trazer relacionando o que nós fazemos aqui na nossa instituição hoje, na Universidade Evangélica de Goiás, que o IFISC, em São Carlos, também é uma unidade Embrapi,
A unidade Embrapi ela é muito importante porque ela é um projeto do governo federal que visa, né, fomentar projetos ao setor produtivo, utilizando toda a maquinaria acadêmica como uma ferramenta para chegar ao objetivo, né? Ou seja, usar a universidade como uma ferramenta de resolução de problemas da sociedade. Então ali eu coordenei diversos projetos no projeto Embrapi, obviamente com toda a autorização e apoio do professor Manhato ali durante aqueles anos. E depois desses anos ali na USP em São Carlos, tive a honra, né, a oportunidade de entrar aqui na Universidade Evangélica de Goiás, onde estou já, vai se completar 2 anos, né? E aqui agora estou, como bem você já introduziu, Rosenberg, como coordenador do curso de farmácia na graduação, bem como coordenador do nosso centro de pesquisa, nosso centro de excelência em pesquisa e inovação tecnológica, que é o CEPNova. Nós precisávamos começar conversando com os profissionais, com os professores e pesquisadores, por você, sabe, Lucas? Justamente por conta do CEPNova, né? Então, aí eu já gostaria muito que você explicasse para nós, assim, o que é o CEPNova, sabe? O CEPNova é o quê, sabe? Pensando assim, na estrutura da universidade, o que o CEPNova faz, quanto tempo de vida tem, como é que surgiu, sabe? A história do CEPNova em si, porque a gente também pode entrar depois na questão da graduação, da farmácia, mas eu acho que o CEPNova ele é um pouco assim mais interessante no aspecto assim de ser um processo inovador, né, e disruptivo dentro da instituição. Você pode explicar para a gente, Lucas, por favor? Bem, o conceito de centro de pesquisa ele foi criado há muitos anos atrás. Já visualizamos esse conceito, né, na criação de centros de pesquisas na Europa, na Índia, nos Estados Unidos. E por que criar um centro de pesquisa? Antes, as pesquisas eram feitas de maneira pulverizada dentro da instituição. Não existia muito bem uma política determinada para executar pesquisa científica. Então, existia um laboratório X em um determinado curso, existia outro laboratório em outro curso, e ali os pesquisadores efetuavam pesquisa científica. Mas com a criação do centro de pesquisa, eu posso dizer que é uma ferramenta também de organização administrativa e científica. Por quê? Porque conseguimos gerir de maneira eficiente todo o financiamento, ou seja, temos uma política de pesquisa dentro da instituição e, além disso, podemos convergir e associar conhecimento científico entre os pesquisadores para chegar num produto final. Então, estou trazendo aqui só qual é o objetivo de existir um centro de pesquisa dentro de uma instituição de ensino, como é o nosso caso. E falando um pouco sobre o nosso CEPNova, né? O CEPNova, no nosso caso aqui, na Universidade Evangélica de Goiás, foi fundado em 2018, né? Por diversos professores, juntamente com o apoio da Pró-Reitoria, da Reitoria e do nosso Conselho Administrativo. E ali foi criado alguns laboratórios já vinculados aos programas de mestrado já existentes naquela época e também aos professores que atuavam a nível de graduação. E ao longo do tempo, né, se passaram alguns anos e hoje o nosso centro de pesquisa conta com aproximadamente 29 laboratórios, tá? E dentro desses laboratórios nós temos pesquisas na área de pesquisa básica, ciência básica e pesquisas aplicadas na área clínica, né? Quando eu falo pesquisa básica, quero dizer um pouco assim, entendemos aqui problemas de estruturas moleculares. Vamos a fundo a entender qual é o problema de uma molécula que é um fármaco e qual poderia ser uma solução para trazer à sociedade uma melhoria nesse fármaco, por exemplo. Então aqui nós temos pesquisas que vão de encontro aos conceitos da pesquisa da ciência básica, mas também temos aqui diversas pesquisas, diversos laboratórios e pesquisadores que trabalham na área de pesquisa clínica, ou seja, eles têm um contato direto com pacientes para tentar trazer uma melhoria de vida em diversas áreas, na geriatria, na área de ortopedia, na área de infectologia, entre outras. E lembrando que todas essas pesquisas são feitas e realizadas, necessitam de dinheiro, necessitam de financiamento, e atualmente nós temos um apoio, um grande apoio da nossa instituição, da Universidade Evangélica, do nosso conselho, e além disso nós temos buscado bastante contato e convênio com o setor público e privado. Eu acho que aí você entra num assunto importante, né? Porque quando as pessoas pensam, vamos pegar um público externo, né, olhando para o desenvolvimento de pesquisa e de inovação em uma universidade. Muitas pessoas não sabem ao certo como que funciona essa questão desse elo com a indústria ou com um tipo de parceria, né?
Aqui nós, para quem não sabe, nós estamos num polo que é o maior polo da América Latina voltado para a parte de farmacêutico, né? Um polo farmacêutico. Existem várias outras atuações de mercado aqui também que nós temos parceria. Mas eu gostaria muito que você explicasse, Lucas, como é que funciona essa questão da parceria com a indústria, porque quem está fora, talvez ele pode pensar que ele vai fazer um mestrado ou um doutorado voltado apenas para poder depois ser professor, por exemplo. Ele também pode ter esse caminho, e é importante ter esse caminho, mas é importante também deixar claro para as pessoas que às vezes a pessoa pode cursar um mestrado ou um doutorado, pensando também em se qualificar para a indústria também. Então acho que é importante deixar claro isso, se você puder explicar primeiro, quais são as parcerias que nós temos hoje na instituição, sabe? E essas parcerias ajudam como os alunos de mestrado e doutorado que estão de fato aqui conosco, apoiados, por exemplo, pelo CEP9 na sua gestão. Por favor, meu querido. Excelente. Vamos pensar o seguinte: para existir inovação, a gente precisa de financiamento, e a inovação tem um papel fundamental na sociedade para resolver problemas, trazer melhorias em diversos setores da sociedade. Pois bem, onde que nós temos conhecimento e pessoas qualificadas na sociedade? Dentro da universidade, dentro dos centros de pesquisas, né? O Brasil ainda está gerando uma cultura de pegar um profissional altamente qualificado e colocar dentro do setor produtivo. Mas ainda isso está sendo uma maneira transformativa, já conseguimos visualizar, mas ainda não é feito de maneira massiva, né? Diferentemente dos Estados Unidos, da Europa, que isso já é visto, né? Então nós podemos unir duas situações. O setor produtivo ele tem problemas, as indústrias possuem problemas. E dentro da academia nós temos o quê? Pessoas altamente qualificadas. E a união dessas dois elementos, chega depois a um produto final, que é a resolução daquele problema dentro da indústria, do setor privado, e ao mesmo tempo a função da universidade, que é também melhorar, trazer melhoria de vida e aplicar esses conhecimentos que estão dentro da universidade no setor produtivo. E além disso, nós temos a capacidade aqui de formar pessoas altamente qualificadas. Aí é onde que entra o papel dos nossos mestrados e doutorados, né, na nossa instituição. Um fato importante, como já foi muito bem colocado, é que hoje nós temos aqui um dos maiores centros de farmoquímicos da América Latina, né? E temos aqui na nossa instituição o mestrado profissional em ciências farmacêuticas. Ele é um pouco diferente do mestrado visto aí em diversas universidades, né, que são acadêmicos, porque aqui o nosso mestrado ele tem como princípio fundamental a resolução de problemas, a formação e o desenvolvimento de um novo produto. Então isso encaixa muito bem. Então, visualizar que nós temos um problema na indústria, no setor produtivo, temos aqui pessoas altamente qualificadas, e nós queremos, além de resolver esse problema, formar pessoas altamente qualificadas, nós podemos usar de todo esse mestrado de conhecimento profissional que nós temos para solucionar esse problema e trazer depois essas pessoas formadas de volta ao setor produtivo. Então isso tem ocorrido de maneira com uma grande frequência aqui na nossa instituição. Por exemplo, hoje diversas indústrias do setor produtivo têm visualizado o mestrado profissional como uma maneira de resolver os seus próprios problemas industriais e, além disso, formar colaboradores com um nível elevado em comparação ao que já existia dentro da própria indústria. Então, hoje encaixa muito bem. E esse mestrado profissional, é importante destacar que ele é diferente dos demais, só que goza dos mesmos direitos do mestrado acadêmico. Por que ele é diferente? Ele não é necessário você escrever uma dissertação de mestrado, aquela dissertação de 150 páginas, de 100 páginas, que tem que seguir aquele protocolo acadêmico. Aqui não. Aqui o nosso objetivo é ter um relatório, é ter um POP, é ter um fluxograma, de fato é resolver um problema do setor produtivo. Patentes também entra? Patentes, né? E tem toda essa questão de inovação aplicada ao mestrado profissional. Então é algo inovador, é um dos poucos mestrados profissionais do Centro-Oeste e que tem gerado diversos produtos vinculados ao setor produtivo, inclusive patentes. Caramba! Sim, a gente escuta, né, falar muito bem sobre o mestrado, só que às vezes na correria a gente não para sentar para poder, de fato, observar o que tem sido produzido, né? Um dia desse eu até estava sentado com um professor e falou assim, não, inclusive tem uma aluna nossa que produziu um produto e ele explicou que era um produto específico, diferente, que era um batom e tudo mais.
que ele não trazia questões alérgicas e etc, etc, etc. E eu pensei assim, caramba, isso foi produzido dentro de um mestrado para resolver um problema que é comercializado hoje em dia, sabe? De um produto de fato, né? Tem patente, etc, registro. Então, assim, eu fiquei impressionado, sabe, Lucas, quando eu escutei, sabe? Eu pensei assim, cara, isso tudo acontece aonde? Aí que eu fui saber que existia, de fato, a potencialidade do CEP Nova para poder dar o suporte para esse aluno na execução de problemas, de resolução de problemas como esse. E aí depois eu ainda descobri que tem muito aluno nosso que ele já é da indústria e que ele faz um mestrado ou faz um doutorado, como você acabou de dizer, né, para resolver um problema da indústria, e a indústria aporta valores nisso, para que ele possa ser qualificado e para que ele possa, de fato, resolver um problema maior, né? Quando a gente fala de parceria, dá para elencar assim, nomes assim, específicos de indústria, ou pelo menos os ramos de atuação, talvez, não sei se dá para a gente falar o nome da indústria, mas talvez falar os ramos de aplicação que nós temos parceria atualmente, assim, eu sei que são várias, né, Lucas, mas pelo menos assim, de forma geral, quais são as parcerias que a gente tem firmadas, que já gera frutos, que a gente vem desenvolvendo pesquisa e inovação em áreas distintas, assim, que você pode falar, assim, fica à vontade para isso, meu querido, por favor. Bem, quero destacar aqui, como já foi dito, né, inicialmente, é que o nosso carro-chefe aqui da nossa instituição, na área de inovação, é a área da saúde, né? E devido a essa proximidade com diversas indústrias farmacêuticas que nós temos aqui, consequentemente, nós temos diversas colaborações, termos oficiais registrados de colaboração. E além do papel que foi feito o acordo, temos realizado isso de maneira prática. Posso destacar aqui, para evitar citar nome de empresas, mas são inúmeras indústrias farmacêuticas em diferentes ramos. Lembrando que nós temos a capacidade de ir além da área farmacêutica, também aplicando diversas pesquisas na área ambiental. Então hoje aqui quero falar um pouquinho para vocês que hoje temos projetos para solucionar problemas de efluentes de indústrias farmacêuticas, né? Que é um fator importante no nosso país e uma problemática que tem sendo bastante discutida em diversas reuniões internacionais, inclusive reuniões da ONU, né? E temos aqui colaborações para melhorias de formulações farmacêuticas, para diminuir o custo, aumentar a estabilidade dessas formulações. Temos aqui projetos vinculados também à síntese de novos fármacos, de novos padrões de impureza, né? Lembrando que a indústria farmacêutica ela é regida pelas normativas da Anvisa, né? E essas normativas são dinâmicas, elas mudam, né? Baseado num contexto clínico atual e também no contexto internacional do uso desses medicamentos. Então acaba que a pesquisa científica ela também tem que ser adaptativa, tem que ser dinâmica. Então acaba que temos que estar de acordo com a Anvisa, mas sempre com um olhar de inovação, né? Não adianta, sem ciência e sem inovação não há progresso. Progresso. Dá para estimar, Lucas, eu sei que essa pergunta eu vou te pegar de calça curta, assim, mas dá para estimar um valor de investimento nesses 29 laboratórios, só do CEP-Nova, nós estamos falando só do CEP-Nova, que são laboratórios destinados à pesquisa e inovação para atender, de fato, a pesquisa básica e também avançada, né? Nós não estamos colocando na conta aqui laboratórios de graduação, porque aí nós vamos extrapolar 100 laboratórios, mas laboratórios específicos para mestrado, doutorado e desenvolvimento de pesquisa. Dá para ter uma noção assim, de valor aportado, assim, ou pelo menos assim, talvez não o valor certo, né? Mas pelo menos uma margem, assim, com certeza passa da casa de milhões, com certeza, dezenas de milhões provavelmente, né? Mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esse investimento, eu sei que existe um valor bem representativo, né? Vem proveniente do governo, vem proveniente das empresas, vem proveniente da mantenedora, um aluno que vai chegar para estudar conosco com mestrado, doutorado. Ele vai receber o quê nesses laboratórios voltados para pesquisa? Se puder falar um pouquinho sobre, meu querido, fica à vontade. Eu sei que não dá para falar assim, nomes específicos de cada equipamento, etc., mas para a gente fazer um parâmetro geral para quem está de fora, que não sabe o que é, para poder entender um pouquinho do CEP-Nova, da estrutura e também da questão de valores investidos. Lógico, né? Pode falar por cima, Lucas, eu sei que é difícil falar exatamente os valores, tá? Por favor. Bem, falando um pouco sobre investimento do nosso centro de pesquisa hoje,
em termos de estrutura, equipamentos e todos os insumos ali diários necessários, né? Estou tirando mão de obra, que também é um valor caro, necessário de investimento. Podemos dizer que hoje já temos investimento na casa de 10 milhões, até mais. E estou falando isso de uma maneira genérica e colocando para baixo, porque temos diversos termos de cooperação que estão sendo assinados agora, né, projetos de pesquisa com fomento externos que estão chegando na instituição. E eu posso dizer, quando eu disse no início, que temos a capacidade de fazer pesquisa básica e clínica, que realmente nós temos a estrutura apropriada para fazer todos esses testes e executar um projeto de início ao fim dentro da nossa instituição. Falando um pouquinho então sobre de onde vem esse dinheiro, né? Como captamos esse recurso, né? Podemos pensar que em primeira mão, a nossa própria mantenedora, né, juntamente com a Universidade Evangélica de Goiás, a nossa associação educativa, ela tem nos apoiado bastante em tudo que é necessário na área de pesquisa científica, recursos, insumos, equipamentos. Um segundo ponto é o setor público, né? Através das agências de fomento, né? A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, a FAPEG, é uma nossa grande parceira aqui na aquisição dos equipamentos, bolsas para alunos, viagens, né? Participação de congressos internacionais. Já dizendo, em janeiro vou participar de um congresso internacional já financiado pela FAPEG, entre outros professores aqui da instituição. Então temos apoio, né? Temos apoio interno da nossa instituição, temos apoio externo, né? Só precisamos de quê? De colocar a mão na massa, como estamos fazendo, né? E trazer e mostrar à sociedade, isso é muito importante, mostrar à sociedade que a ciência está aqui para resolver problemas, ela não está aqui para gerar problemas. Então, não há progresso sem ciência. Então, os países mais desenvolvidos que existem hoje, porque investem muito em ciência e tecnologia. Países que não investem em ciência, em tecnologia, em resolução de problemas, ficarão reféns e já ficam, né, reféns de outros países que investem. Só trazendo um exemplo aqui para a gente poder refletir um pouco sobre o papel da ciência na sociedade. Durante a pandemia, né, Covid-19, estou dizendo durante porque ainda não está decretado ainda, mas o auge da pandemia, faltou diversos insumos no Brasil, não só no Brasil, na América Latina, né? E quando eu falo insumos, não era a falta da vacina no início, falando em insumos de paracetamol, de pirona, né? Por que falta de pirona e paracetamol? Porque nós, né, América Latina principalmente, é refém da compra de todos esses insumos do exterior. Nós não fabricamos internamente a maior parte desses insumos. Então, precisamos investir em ciência, né? O próprio país ele tem que ter a autonomia de gerar os seus próprios medicamentos para poder suprir as suas necessidades básicas. E quando eu falo medicamento, é só um exemplo dentro da sociedade, né? E aí só para dizer, novamente, temos que investir em ciência, temos que investir em qualificação profissional, né? Então, o mestrado, o doutorado aqui da nossa instituição é um exemplo disso, uma ferramenta, é o início disso, né? Então, hoje temos aqui o mestrado na área farmacêutica, né? Profissional, que está muito ligado à parte da indústria farmacêutica, está muito ligado à parte de estudos clínicos, então temos aqui médicos atuando conosco, fisioterapeutas, dentistas, então diversos profissionais da área de saúde, na área clínica conosco. Temos um mestrado também de Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente, que é um mestrado voltado a alguns conceitos didáticos, de formação de professores. Então temos aqui colaboração com o setor municipal, estadual, diversos professores da rede municipal e estadual estão aqui conosco, tá? Para se qualificarem na área da educação. Também temos diversos projetos de aplicação ambiental também dentro desse mestrado, com diversas pesquisas sendo rodadas aí dentro do nosso centro de pesquisa. E também temos o mestrado em reabilitação, né, coordenado pelo professor Luiz Vicente, que vai também muito além da parte de reabilitação, da parte de fisioterapia. Ele traz ali diversos estudos clínicos, estudos básicos para formação também na área da saúde. Então, temos opções, temos uma estrutura, temos financiamento, e só estava faltando você. E o pior é que eu fico percebendo isso, né, Lucas? Dinheiro público, nós temos um aporte, nós temos o aporte da instituição. E uma empresa, por exemplo, vamos supor que eu sou dono de uma empresa,
na área de farmacêutico, na área de, sei lá, alimentícia, por exemplo, sabe? E eu quero fazer uma parceria com a instituição. Quais são os passos que essa empresa precisa ter conosco aqui dentro para que ela possa, de fato, ser mentorada por nós em uma área em específico para resolver um problema que ela tenha ou algum tipo de problema que um colaborador dele possa trazer, sabe? E daí também a gente poder fomentar as ações que possam ser desenvolvidas para essa empresa. Porque ou essa empresa ela compra essa tecnologia de fora, igual você disse, ou ela aporta dinheiro para poder desenvolver de fato uma inovação ou um processo de inovação para que ele consiga deter aquele conhecimento em específico para não precisar ficar mais importando isso para ele poder gerar isso dentro da própria universidade. Então, pensando na empresa, a empresa consegue entrar em contato conosco, consegue fazer uma parceria, qual seria o caminho assim para essa empresa poder de fato ter uma parceria conosco? Bem, hoje aqui no nosso centro de pesquisa, né, nós temos diversas colaborações já feitas, só que temos que pensar que, é bem clichê falar isso, mas cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Né? Por exemplo, na área farmacêutica ou na área de alimentos, isso depende. Nós queremos desenvolver um processo ou queremos um produto final, né? Então, baseado na necessidade e ali o interesse do próprio setor produtivo, nós primeiro vamos verificar essa problemática, né, do setor produtivo, do setor público, fazer através de reuniões, verificar a possibilidade de resolução desse problema, né? Então, para isso nós temos toda uma equipe aqui de professores, de pesquisadores em diversas áreas, área da química, engenharia, física, que vai poder dar esse suporte. E lembrando também do núcleo de inovação tecnológica, né, do NIT, né, que é o nosso a nossa grande base aí para suprir todas as demandas depois administrativas, juntamente com o CEP Nova, para a gente poder criar esse termo de cooperação, né? Porque isso depois envolve propriedade intelectual, isso vai envolver interesses que vão além do acadêmico. São interesses depois financeiros, interesses tecnológicos, né? Mas lembrando, nós não estamos aqui com o objetivo de lucratividade. Estamos aqui como um papel de formação, por isso que estamos aqui dentro da universidade. E temos aqui a nossa função de colaborar com o setor produtivo e público e resolver esses problemas. É óbvio que durante essas colaborações sempre surgem, né, produtos, processos que têm um grande valor, um valor agregado dentro da sociedade. E isso vamos criar através do setor jurídico, do setor juntamente com o NIT, todos esses aportes, né? Mas lembrando, é muito simples. Através do contato conosco, entendermos qual é a necessidade e vamos redigir depois um termo de cooperação científica, né? Trazendo todos esses tópicos, juntamente qual será o apoio da indústria, qual será o nosso apoio, qual será a nossa função, qual será a função da indústria e para que chegamos no êxito e concluir o processo com grande eficiência, né? Eu confesso que eu fiquei um pouco impressionado que quando eu peguei a planilha de termos de cooperação, estamos falando de mais de 400 cooperações. Quando eu olhei a planilha, eu assustei, sabe? Porque é um número que a gente não imagina, né? Pela quantidade de ações que a gente desenvolve, como você disse. Porque tem cooperações que podem ser feitas pela graduação, ou pela pós-graduação estrito sensu, ou lato sensu, ou um outro tipo de ação que envolva a graduação e o mestrado. Então, igual você disse, né? Acho que cada caso é um caso. E a gente está pronto para escutar, né, esse caso, né? Vamos escutar o caso para, de fato, a gente poder entender como que a gente pode ajudar. E até você disse, existe um mestrado voltado à parte ambiental, assim como um doutorado. E aí já me veio na mente, né? Nós temos aqui dentro da instituição o maior laboratório fotovoltaico da região centro-oeste e o segundo maior do Brasil dentro da instituição, instalado, né, com a usina de 1 mega instalada, que é desenvolvido pesquisas que são voltadas para a parte industrial também, acadêmica também, é fato, mas nós conseguimos, de fato, mostrar para a parte produtiva como que a gente pode desenvolver pesquisas justamente com a ideia de alavancar a parte de produção também fotovoltaica, né? É uma linha que vai muito para a parte de engenharia, mas também pega muito a parte ambiental, e esse laboratório também compõe os laboratórios do CEP Nova como um todo. Inclusive, nós também estamos trabalhando nesse laboratório. Eu até agradeço muito, sabe, o Lucas, a disponibilidade, a paciência, a ajuda, sabe, que sempre o CEP Nova vem nos dando e nos orientando sobre como a gente faz para poder atingir
está o público, como que a gente consegue atingir um fomento, como a gente consegue fazer a captação, e o Núcleo de Inovação Tecnológica também está pronto para poder ajudar nas diversas atuações. Então, quem estiver nos ouvindo, talvez é aluno nosso, pode nos procurar. Talvez quem está ouvindo não é aluno nosso, também pode nos procurar. Talvez tenha algum professor que é professor nosso, também pode nos procurar. Assim como também algum outro professor que é de alguma outra rede, como você disse, né, da rede pública, que também pode fazer uma parceria conosco. A gente também trabalha em parceria, né? Inclusive, acho que é até legal a gente talvez caminhar para o final, Lucas, mas para poder dizer isso também, né? A instituição tem diversas parcerias com outras instituições nacionais e internacionais, né? Inclusive, você recebeu recentemente um pessoal que veio de Portugal, a professora Cláudia também recebeu agora, semana retrasada, um pessoal também que veio da Suíça? Da Itália, da Itália, da Suécia. Da Suécia. Então, assim, gostaria que você comentasse isso também, Lucas. A gente está caminhando mais já para o final, mas para as pessoas também entenderem a potencialidade que a instituição tem, não só a nível Brasil, mas a nível mundial, sabe? Eu acho que é importante também a gente citar isso, porque até estava vendo no Instagram de um professor nosso, talvez você até possa comentar o nome dele. Eu vi lá assim, terceiro melhor, terceiro no mundo naquela área de atuação. Acho que é segundo melhor do mundo naquela área de atuação. Eu pensei assim, caramba, velho. E esse professor é fera mesmo, sabe? E olhando no Instagram dele, eu já. É uma coisa que às vezes a gente assusta, né? Pela magnitude, sabe? Se você pudesse comentar, por favor, porque nós estamos falando de uma instituição que passa de 15 mil alunos, né? Quando a gente fala da associação como um todo. É muito aluno e muito professor envolvido, com diversas áreas de atuação, né? Então eu gostaria que você explicasse assim, as parcerias nacionais e internacionais, o poder de fogo que nós temos em relação a receber um aluno externo, né? Um outro aluno que queira fazer um mestrado, um doutorado conosco aqui, para as pessoas poderem entender um pouquinho mais de fato do que nós estamos falando, do poder da Universidade Evangélica de Goiás, sabe? Acho que, antes de entrar nesse ponto, acho que um fator importante que temos que entender, né, e quem está nos ouvindo também, é entender o primeiro ponto, a ciência internacional. A ciência que fazemos aqui no Brasil é a mesma ciência que é feita na China, em Singapura, na Europa e todos os continentes do mundo. E outro ponto que eu costumo falar muito quando eu estou dando aula, principalmente na graduação, é que a ciência ela é feita, felizmente ou infelizmente, na língua inglesa, né? E eu costumo dizer também, para incentivar o estudo de uma segunda língua aqui na nossa instituição, né, junto com os pesquisadores, os nossos alunos, é que também precisamos da ferramenta da língua para poder fazer a ciência a nível internacional. Então, por que eu comentei esses dois aspectos? É que entender que a ciência é feita internacionalmente é entender que nós estamos num patamar elevado e precisamos ter isso para viver e atuar com competitividade com outros países, né, em termos que eu estou falando em desenvolvimento e inovação tecnológica, e também efetuar a cooperação científica, né? Lembrando que hoje é muito claro isso, que existem países que são referências em determinadas áreas, né? Posso dizer, por exemplo, a Alemanha é uma referência na área de medicamentos, na área de engenharia. Então, a Alemanha sempre investiu muito em ciência, então é uma referência. Então, para que nós possamos ter um nível de pesquisa aceitável a nível internacional, temos que ter a cooperação científica internacional. Por isso que é muito visto agências de fomento como a FAPEG, o próprio CNPq, a CAPES, incentivando a cooperação internacional, né? O meu caso, né, que eu disse aqui no início da nossa conversa, é que eu tive uma formação a nível internacional. Quem financiou minha saída para fora do país foi o próprio governo brasileiro. Então, porque entendem que é necessário esse intercâmbio de conhecimento de pessoas para que a gente evolua a nível local com um patamar internacional, né? Trazer conhecimento. Então, temos isso aqui muito visto na nossa instituição, a Universidade Evangélica de Goiás. Eu posso dizer que a maioria dos professores hoje aqui tem cooperações internacionais, né, com diversos países que são referência na sua área de estudo, né, através de intercâmbio de professores, né, e de alunos, né, juntamente com o nosso núcleo de assuntos internacionais, né, coordenado pela professora Marisa. Então nós temos aqui um apoio fortíssimo para facilitar que os alunos vá para outro local, e também nós recebemos diversos alunos aqui na nossa instituição, né? E outro fato importante também, que tem a cooperação e o apoio aqui do Núcleo de Assuntos Internacionais, é o estudo da língua inglesa, né? Que é algo que a gente tem batido bastante na tecla.
principalmente lá a nível da graduação, também aqui no nosso CEP Nova, né, a necessidade disso, de estudar a língua inglesa como uma ferramenta científica, porque não adianta. Hoje os artigos a nível internacional são escritos na língua inglesa, né? Os livros utilizados como referência também estão nessa língua, né? Obviamente que temos que valorizar a nossa língua portuguesa, mas também temos que usar a ferramenta necessária para cumprir o nosso papel e efetuar a nossa aplicação científica na nossa sociedade. Ótimo. Lucas, eu sei que a gente não está com mais tempo, eu sei que sua agenda está complexa, já tem que ir já para uma outra parceria, inclusive, né, que já está bem estabelecida. Eu gostaria muito depois de a gente estender o convite para os outros coordenadores dos programas, para os professores, sabe, para as pessoas entenderem a capacidade que nós temos aqui de recurso humano, sabe, porque nós temos, posso até ser assim egocêntrico, né, mas nós temos uns professores aqui que são muito bons, que têm produtividade muito alta e que entrega muito resultado, sabe? Que eu acho que as pessoas precisam ainda ter mais acesso a essas pessoas para saber, de fato, como que elas estão transformando a nossa região, por consequência, o Brasil e a nível mundial, né? Então, depois, se a gente puder alinhar a agenda, Lucas, eu sei que a sua agenda é complexa, mas para a gente poder trazer mais professores aqui para falar sobre inovação, para falar sobre tecnologia, sabe? E a gente vai estar de portas abertas aqui, o NIT, com o NITcast, para poder receber vocês, para a gente poder falar, talvez, aí mais pesquisas mais pontuais, as ações mais pontuais, como essa parceria que você vai já alinhar hoje também, que é uma parceria legal, não sei se você pode comentar alguma coisa sobre isso hoje, mas talvez num outro podcast a gente comentar sobre ações em específico que a instituição vem desenvolvendo, porque também não dá para a gente começar um podcast falando de uma ação específica, né? Claro. Esse aqui é mais um geral, para daí sim a gente começar a entrar em ações específicas que envolvem a parte de pesquisa, de inovação, de tecnologia. Então, eu queria deixar assim, a palavra aberta para você dar suas considerações finais, que você quiser falar, sabe? Para a gente poder caminhar para esse podcast, infelizmente a gente vai ter que encerrar, porque a sua agenda já está apertada, mas para a gente poder já deixar para um próximo podcast algumas ações que a gente possa fazer, sabe? Então, eu deixo o espaço aí livre para você, meu querido, para você poder finalizar a sua fala, sabe? O que você achar pertinente para a gente poder finalizar esse podcast, tá bom? Bem, eu agradeço a oportunidade, mas gostaria de finalizar a minha fala dizendo que nosso centro de excelência hoje aqui dentro da Universidade Evangélica de Goiás, como eu disse, tem aproximadamente 29 laboratórios e com certeza nós temos a capacidade de fazer um podcast para cada laboratório. Sim. Então podemos convidar professor por professor para mostrar quais são as linhas de pesquisa desse laboratório, né? De uma maneira mais pontual, né? Porque hoje nós temos aqui, por exemplo, além de atuar também como coordenador do CEP Nova, do curso de farmácia, eu também coordeno um laboratório de novos materiais, juntamente com o professor Hamilton e juntamente com o professor Antônio. E nesse laboratório nós temos ali diversas linhas de pesquisa que vai desde a cristalografia, a síntese de novos fármacos, a estabilidade de formulações farmacêuticas, desenvolvimento de processos para remediação ambiental, ou seja, para limpar o efluente ali gerado pelas indústrias. Então conseguimos trazer diversas perspectivas, né? E de fato, a pesquisa, a ciência é um dos pilares da universidade, né? Estamos aqui em crescimento, é um centro de pesquisa que, como eu disse, foi fundado em 2018, né? Já possui seus 6 anos, só que tem muito o que fazer ainda, tá? Temos muitas oportunidades, já temos uma estrutura excelente na nossa instituição, né? Com equipamentos de alto valor agregado na área farmacêutica, na área de engenharia, né? Na área de pesquisas clínicas, né? Temos o apoio também do curso de farmácia através do laboratório de análises clínicas, ou seja, aqui conseguimos fazer hemogramas, estudos clínicos reais, juntamente com voluntários, né, e professores coordenando esses projetos aqui dentro da nossa instituição. Ou seja, temos todo o apoio, suporte para efetuar todas as pesquisas. E lembrando, eu disse essa frase aqui durante a nossa conversa, né, que sem ciência não há progresso. Estamos aqui como uma ferramenta de apoio e de progresso para a sociedade, principalmente na região em que vivemos. Ótimo. Eu até ia te pedir assim, faz uma frase, uma finalização para as pessoas que estão nos ouvindo, sabe? Mas essa que você fez aí já fecha. Não existe progresso sem ciência, cara. E eu até notei uma que você falou aí, existem muitas oportunidades ainda. Nós temos muitas oportunidades. Eu acho que é isso que é uma mensagem importante para a gente sair desse podcast. Sem a ciência a gente não tem progresso. E a gente ainda possui muitas oportunidades
para os alunos que virão, para os professores que virão e para os que estão aqui também ainda, lógico, né? Nós estamos aqui para ajudar, né, Lucas? Você como coordenações de laboratório, de curso de graduação, do CEP Nova, vem nos ajudando bastante. Eu também estou como coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica. Nosso trabalho em conjunto, tenho certeza que está fazendo a diferença na vida dos nossos alunos e dos nossos professores, tá bom? Meu querido, gostaria de te agradecer demais. Desculpa ter estourado o seu tempo, sabe? Mas em um outro momento a gente poder alinhar as agendas de novo para a gente poder fazer mais gravações, tá bom? Eu que agradeço e fico disponível para os próximos podcasts. Show de bola. Pessoal, agradecer para todo mundo. De novo, né? Agradecer o Lucas e falar para vocês que esse é um dos podcasts que nós vamos gravar com os nossos pesquisadores, com os nossos coordenadores, para mostrar para vocês o potencial que nós temos aqui dentro da instituição. E lógico, né? Dizer também que nós estamos aqui para poder trabalhar em parceria, em conjunto, para fazer o nosso aluno evoluir, o nosso professor evoluir, assim como também a nossa sociedade. Então, abraço, fique com Deus, até a próximo episódio do nosso podcast, do NITcast, esse podcast que fala sobre inovação, tecnologia, gestão e empreendedorismo. Abraço, até mais. Show!